nessa maratona de lives que estamos realizando, né? Eu e minha equipe. Hoje o nosso convidado é o Henrique Souza. Ai, que bom ter aceitado e é um prazer ter o Henrique aqui. Um dos que pegou na minha mão, um dos mentores. Vou chamar ele aqui para também falar um pouquinho. E nós vamos falar sobre como as conexões interpessoais influenciam nas nossas escolhas, na nossa saúde. Eu aceitei. Foi? Foi. Olá, Henrique, tudo Olá, bem? Maíra! Tudo jóia? Tudo ótimo. Que delícia falar com você. Falar Oh, sobre o HQI é falar também do Henrique da Nayara na minha caminhada. Então, assim, que bacana, que gostoso poder estar com você aqui nas lives, né, na maratona de lives aqui, e falar um pouquinho para as pessoas sobre como as conexões interpessoais influencia nas nossas escolhas em saúde. E às vezes a gente nem sabe, né, Henrique? A gente nem tem consciência, né? uhum, Gente, exatamente. o Henrique é meu mentor, foi um mentor muito importante na minha caminhada. No início da minha jornada, logo depois de um curso de barra de artes e facelift, onde eu precisei mergulhar e adentrar mais, o Henrique e a Nayara foi as pessoas que seguraram na minha mão e apresentou essa metodologia maravilhosa que é o HQI, né, Henrique? Então, o Henrique e a Nayara são professores. Eu falo Henrique e da Nayara, gente, porque assim, para mim é um casal italiano, eu não consigo muito separar, não, sabe? Mas o Henrique é professor também da metodologia HQI, é terapeuta da metodologia HQI, e assim, eu que gostaria de passar a voz também para ele apresentar para vocês um pouquinho, e a gente vai entrando nesse tema que é tão importante e muitos não têm conhecimento. Então, fica aqui até o final para você tirar todas as dúvidas, tá bom? Oh, Ele apresenta. bom, boa tarde a todos, gratidão por estar aqui, gratidão, Maíra, pelo carinho de sempre. É um prazer aí pelo convite que você fez, sempre uma satisfação estar aqui com você também. Estou sempre à disposição, tá? Sempre quiser bater um papo, para mim vai ser um grande prazer. É, Bom, quem não me conhece, né, eu sou Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta também em HQI, né, que é a metodologia que a Maíra está trazendo para vocês aqui hoje, para o nosso bate-papo, nosso assunto, e como ela disse, né, eu sou suspeito para falar de HQI, né, porque é sempre um prazer também estar compartilhando sobre esses assuntos, e o tema hoje já tem dois temas que quem já conhece meu trabalho aí também, que eu sou suspeito para falar, que é HQI e sobre escolhas, né, então em paralelo ao meu trabalho com HQI, eu busco sempre trazer conteúdo e material que abra um leque de possibilidades para podermos até utilizarmos a própria metodologia. E um dos assuntos que sempre me fascinou bastante e que eu busco trazer bastante conteúdo é sobre os bastidores da nossa consciência, o que está por trás das nossas escolhas e como que a HQI, como ferramenta, pode auxiliar e ajudar a desenvolvermos cada vez mais escolhas conscientes. Né, que tem uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas postagens, é que escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Então, enquanto a pessoa está inconsciente da natureza das escolhas dela, ela vai fazendo escolhas robotizadas, automatizadas, e vai colher resultados automatizados, e muitas das vezes influenciados por padrões mentais e emocionais que adquiriu ao longo da experiência ou por influência de terceiros. Inclusive, até a própria influência mental e emocional também pode ser por influência de terceiros também, de acordo com a experiência que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da trajetória dela. Então, gostei do tema que você escolheu, Maria. Tem tudo a ver aí com o nosso trabalho também. Uau, uau. Gente, é tão interessante, é tão importante esse conhecimento e que muitas vezes, né, não chega a grande parte da população, né? E aqui a gente, se cada um que tiver na live for se transformando, vai chegando em mais pessoas, né, Henrique? E o quanto isso Uhum. também influencia, né? Então, nós vamos Exatamente. falar
nós vamos falar um pouquinho sobre o quanto essa conexão interpessoal influencia na nossa escolha, na nossa saúde, também influencia, gente, não só na nossa escolha em geral, tá? Na escolha financeira, na profissão, entre várias situações aí. Às vezes, sabe aquela situação que está ali te incomodando e que você não consegue resolver? Você não consegue ali se direcionar, que está te incomodando muito? Pode, pode não, né? Está relacionado com essas conexões interpessoais. E às vezes a gente não consegue observar, né? Henrique, fala para a gente um pouquinho sobre essas conexões interpessoais, o quanto elas influenciam, né, na nossa vida e o quanto elas interferem no nosso processo de escolhas. Bom, boa. Bom, o primeiro ponto a se entender, que é uma tecla que eu venho batendo bastante no assunto que eu venho desenvolvendo sobre as sombras psicológicas. O ser humano, ele foi treinado a acreditar que por trás desse corpo físico existe apenas uma personalidade fazendo escolhas. Então, quero isso, quero aquilo, quero deixar de fazer isso, quero deixar de fazer aquilo. Então, o primeiro ponto a entender é que por trás dessa casca desse corpo físico existem várias personalidades fazendo escolhas, algumas conscientes, outras inconscientes. Então, nós temos várias personalidades desde ao longo da nossa existência, que é uma outra frase que eu gosto de usar muito nos meus encontros, que é o seguinte: toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Então, toda vez que você vivencia um fato e esse fato cai em um dilema, o que seria esse dilema? Perante ao mesmo fato, você tem várias percepções diferentes e, nesse momento, é onde que é fragmentado a personalidade ou nasce novas personalidades. E elas passam a habitar dentro desse corpo físico de cada um de nós. Então, o que acontece? Ali está armado, na maioria das vezes, uma guerra civil. Então, várias personalidades vão fazer escolhas diferentes e distintas. A que ganha no grito vai ser o ego e as personalidades principais que a pessoa vai utilizar nas escolhas diárias dela e na interação com o mundo externo. As outras que são reprimidas e jogadas para debaixo do tapete viram as sombras psicológicas. Que a sombra nada mais é do que o ego, porém, o outro lado da moeda desse ego, o lado reprimido. E quando há essa fragmentação das personalidades, ela não se fragmenta à toa e nem sozinha. Ela é envolvida, na maioria das vezes, por uma forte envolvimento emocional, várias emoções envolvidas com essa personalidade. Então, alguma personalidade pode estar embasada por uma raiva, por um ódio, por uma mágoa, por uma carência, uma rejeição, por uma culpa, por uma injustiça. Então, são vários sentimentos influenciados em cada uma dessas personalidades. Então, perante o mesmo evento, a pessoa pode ter pontos de vista diferentes, observado por personalidades diferentes, cada uma envolvida na sua dor, do seu trauma. Então, cada uma dessas vai influenciar na natureza das escolhas e, consequentemente, na cocriação da realidade. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar pelas escolhas. E as escolhas vão passar por dois mecanismos internos de razão e emoção, onde estão as nossas crenças na razão e as emoções nesse padrão emocional, que vai estar associado a cada uma dessas personalidades. Então, por aí já deu para ver que já tem material suficiente para ter conflitos. Por isso que a maioria das pessoas vivenciam grandes conflitos. Um exemplo para você entender que existem mais de uma personalidade aí dentro, é só você começar a ouvir o diálogo interno, quando você vai iniciar um projeto, vai fazer alguma coisa. Então, se você começa a caminhar, você fala assim, poxa, mas vai caminhar agora? Ah, não, mas ali você vai cair. Ah, mas você já está muito velho para caminhar. Ah, mas você está muito gordo para caminhar. Mas você está muito magro para caminhar. Começa a ter várias vozinhas e elas começam a discutir entre si. Quem são essas vozinhas que estão discutindo entre si? São as personalidades. Então, todo mundo aqui, acredito que se não acompanhou, já deve ter assistido ou ouvido falar de reality show. Então, se você observa, pessoas que estão confinadas em uma casa ali, cada um querendo fazer alguma coisa, se tiver 12 ali já querendo cada um fazer alguma coisa, já dá um conflito. Na verdade, se tiver duas, né? A gente não precisa nem ir muito longe no reality show, não. É só olhar dentro da casa. Tem um relacionamento de duas pessoas, se dois já têm vontades distintas, já tem briga aí no casal. Já tem uma desarmonia. Agora, imagina dentro de um corpo físico, um único corpo para vivenciar e transitar através das experiências, com várias personalidades ali dentro. Então, é onde que a pessoa se sabota. Porque se você perguntar
Na prática, todo mundo quer bons resultados, todo mundo quer saúde, quer prosperidade financeira, quer ter um corpo bacana, quer um bom desenvolvimento da carreira profissional. Agora, se na prática a pessoa não consegue implementar atitudes e ações ou cortar o que precisa ser cortado para que ela alcance o resultado que ela está desejando, é porque tem uma personalidade, uma ou várias personalidades ali dentro que não quer essa realidade. E essas personalidades, quando elas nascem nesse dilema, a maioria delas são conflitos que elas estão envolvidas com outras pessoas. Então é onde que a experiência de terceiros começam a influenciar na própria realidade da pessoa. Então, muitas das vezes, essa pessoa começa a viver a vida que os pais queriam viver, ou embasado no que os pais falavam, que aprovavam, que rejeitavam, que criticavam, que elogiavam, né, ou ensinaram. Ou seja, são interpretações de terceiros, onde a pessoa toma isso como verdade, seja através de uma crença ou por causa de uma massagem emocional. Então, é onde que começa, então, os conflitos, né? E tem essa influência muito grande. E essas influências, Henrique, começa lá na primeira infância, né? Onde vai se construindo todas essas personas, né? No caso, essas sombras aí, né? Dá um exemplo de uma situação que pode acontecer que entre essa briga da sombra e do ego aí, das personas, né? Das sombras, mostrando realmente esse processo para as Bom, pessoas. vamos trazer um exemplo. Tem alguma área em específica? Que eu sempre uso os mesmos exemplos que vem na minha cabeça. Vou deixar você escolher hoje para ver se eu uso um exemplo diferente. Fala sobre, já que nós estamos aqui, né, um nutricionista, queria que você trouxesse uma abordagem na área da alimentação, na área do emagrecimento ou alguma coisa na área da saúde aí, envolvido bem a alimentação, escolhas ali. Uhum, boa. Alimentação. Bom, então vamos lá começar a alimentação. A alimentação ela pode trazer inúmeras consequências em desequilíbrio. Então, muitas das consequências que a pessoa vivencia pode ser por um desequilíbrio alimentar, como você trouxe. Então, muitas das vezes ela pode optar por uma alimentação desequilibrada para que ela obtenha um resultado desequilibrado. É muito comum, por exemplo, o movimento de autopunição ou movimentos de proteção. Então, por exemplo, uma criança que se sentia, que teve muita insegurança durante a infância, ela pode criar, porque o nosso mundo externo é só um reflexo do mundo interno. Então, uma criança que se sente insegura, que tem uma insegurança emocional, ela pode desenvolver como forma de proteção um hábito para poder, em alimentar em desequilíbrio, para adquirir algo que compense algo que ela não teve lá atrás. Pode ser uma segurança, um afeto, um carinho, uma proteção. Então, todos esses movimentos têm vários ângulos que a gente pode analisar essa consequência de desequilíbrio na alimentação. Então, tudo aquilo que faltou na vida dela, é o que nós trabalhamos como carência, pode desenvolver um movimento onde ela busque movimentos de compensações. Então, ela pode desenvolver uma compulsão alimentar para buscar prazer em um objeto, em uma comida, para poder suprir uma lacuna emocional que não foi preenchida. E, como consequência, ela pode vivenciar um desequilíbrio no corpo. Então, essa é uma das linhas de raciocínio que podemos analisar. É por isso que, se você for analisar, o corpo humano, a necessidade biológica do corpo para poder se alimentar é uma pequena porção de comida. Então, você não precisa de uma grande quantidade. Então, as pessoas comem em desequilíbrio, muitas das vezes, porque essa fome não é uma fome física, e sim uma fome emocional. Então, uma das linhas de raciocínio que nós podemos seguir é essa. Um outro exemplo que entra é a questão de acumular uma proteção. Então, a pessoa pode acumular um peso extra, seja numa gordura, como uma forma de proteção para aquela criança interior que se sentiu insegura. Então, é a forma que ela tem de se proteger. Então, tem essa uma outra linha de raciocínio muito comum também. E a outra é um movimento que eu comecei a desenvolver no raciocínio, que é o movimento de uma autopunição. Então, a escolha por alimentos de forma compulsória pode ser só uma forma, um caminho para conquistar um objetivo inconsciente, que aí, claro que inconsciente, que ninguém acorda, né? Fala, deixa eu comer bastante para poder engordar ou desequilibrar meu corpo. Então, são movimentos inconscientes, que é aí que entra as sombras psicológicas, que o ego, a parte lógica e racional, quer ter um corpo bacana,
Já a sombra, ela tem os seus motivos para poder buscar um movimento totalmente ao contrário. Por isso que começa uma guerra civil interna. Então, uma das formas que pode se fragmentar nas escolhas ali de se punir no corpo, vou dar um exemplo aqui como que isso pode nascer. Pode começar com um comentário da mãe. Não estou criticando a mãe que fez esse comentário, né? Talvez ela nem tinha essa intenção. Aqui é no movimento da interpretação. Porque uma criança ela tem poucos dados para avaliar uma informação. O adulto enxergar um ponto de vista hoje é fácil. Por quê? Não digo que seja fácil, mas pelo menos não é tão difícil como o de uma criança. Por quê? Porque tem mais dados para avaliar e processar uma informação e tirar uma interpretação dela. Já uma criança tem poucos dados para avaliar. Então, o adulto que hoje escuta a mãe falar assim que engordou na gravidez, o adulto sabe que a mãe escolheu se alimentar, ou a mãe não teve tempo, ou né, condições de cuidar do corpo. São inúmeros movimentos. Estou entrando no juízo de certo ou errado. Mas o adulto consegue entender as causas que pode ter levado a mãe a ter engordado, por exemplo, após uma gravidez e não ter voltado ao corpo, e o adulto consegue entender isso, talvez até passar por uma experiência parecida. Já a criança, ela não vai fazer a mesma análise do adulto, porque ela não tem experiência, ela nunca foi mãe, ela não sabe desses dados, ela não sabe nada disso. Ela só vai pegar aquela frase como verdade e ali ela vai processar com as informações básicas que ela tem no emocional dela. Então, se ela tem muita informação de carência, de culpa, de rejeição, ou busca de aprovação da mãe, o que vai acontecer? Ela pode interpretar essa frase da mãe, de que a mãe engordou depois que teve a gravidez dela, ela pode começar a se sentir culpada pelo desequilíbrio no corpo da mãe. E se essa criança cresce com essa informação, com essa culpa, por a mãe ter engordado na gravidez dela, aí já nasceu um dilema, porque ao mesmo tempo que vai nascer uma personalidade e fala assim, poxa, então eu sou culpada por minha mãe ter engordado, foi porque ela tinha um corpão, depois que ela engravidou de mim, ela engordou. Então ali ela já acessa a culpa. Aí depois, de algum momento, nasce uma personalidade e vai falar assim, não, mas o que eu tinha a ver com isso? Não tinha nada a ver com isso, não pedi para nascer, já fragmentou, já pelo mesmo evento já tem duas personalidades que observam esse movimento de formas totalmente diferentes. Uma se sentiu injustiçada com a fala da mãe, a outra se sentiu culpada. Talvez pode ter uma terceira que vai entender e compreender que isso não tem nada a ver com ela e que busca ter um corpo bacana. Então já tem três. Uma que está com raiva da mãe, uma que está com culpa e uma que está buscando ter um corpo bacana. Já são três para um único corpo vivenciar. E já fragmentou. Então, ao longo, ela vai criando outras personalidades e quando ela começa, por exemplo, fazer uma dieta, ela começa a ter um corpão, a sombra fica lá dentro assistindo. Vai ficar com um corpão agora, sendo que a mamãe ficou né, com um corpo diferente depois que engravidou da gente. O que essa vai fazer? Essa personalidade, a hora que o ego baixa a guarda, ela vai lá, come em desequilíbrio, vai sabotar, vai torcer o pé para não aguentar ir na academia, vai ter inúmeras consequências. E como essa parte está reprimida e a parte consciente joga um monte de concreto nessa parte, ela vai focar só no óbvio. É o que vai colocar a pessoa procurando aonde não perdeu. Então ela vai xingar alguém que deixou alguma coisa no caminho onde é que ela torceu o pé, ela vai responsabilizar o tempo que está muito calor, que está muito frio, que está chovendo muito, que está muito nublado, porque ela não consegue ir para a academia. Ela vai usar da razão para justificar a emoção que está em desequilíbrio, para justificar o porquê que ela não consegue ir na academia. E ela não consegue olhar e ver esse fato, justamente por ele estar reprimido. Aí que entra a terapia e autoconhecimento. Porque quando você começa a estudar e compreender a natureza das suas escolhas, aí você consegue desenvolver uma habilidade de fazer escolhas conscientes. Porque se fica no piloto automático, quem vai escolher são essas personalidades que estão em desequilíbrio. E a probabilidade dela vivenciar um desequilíbrio é muito maior. Porque ao longo da experiência, a probabilidade de ter um desequilíbrio emocional é muito grande. Porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso de berço. Então a gente vai sempre sendo treinado, bom que isso está mudando né, hoje. A criança ela não tem uma educação emocional. Então, a criança cresce apenas com a educação básica na escola, mas não tem uma educação financeira, não tem uma educação emocional, não entende como funcionam as regras do jogo no qual está inserida, e aí que está armada a confusão. Fica procurando solução onde não perdeu. Por isso que passa uma vida né, com aquela sensação de cansaço, de frustração, né, porque fica, poxa, mas eu lutei tanto, eu tentei tanto, mas está tentando aonde não tem as causas. Por isso que, no final, acaba gerando essa sensação aí, negativa. Uau, uau. E esse exemplo
ele pode ser levado, gente, para a área financeira, a área de relacionamento, em todas as áreas. O Henrique trouxe um exemplo da área da alimentação, da nutrição, mas não quer dizer que é só na nutrição. Todo esse desfecho, esse paralelo que o Henrique trouxe, ele está relacionado com a nossa vida em geral, tá? E assim, acontece constantemente. A todo momento acontece isso na nossa vida. E que é bem interessante quando você trouxe essa informação, então quer dizer que ali se constrói as pessoas às sombras lá na nossa primeira infância, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente acaba vivenciando nas relações dentro da nossa família ali, né? Com o pai, com a mãe, com os Uhum. irmãos, quem que está cuidando ali, certo? De tudo que aconteceu, desde a gestação, desde o primeiro dia, né, de vida, até um certo período a gente começa a construir essas pessoas, é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, uma sombra ela pode ser criada semana passada, ela pode ser criada depois de adulto, ela pode ser criada em uma geração anterior, que é o que nós chamamos de sombra familiar. Então, nós temos então a sombra pessoal, a sombra familiar e a sombra coletiva. Então, uma sombra ela pode ser criada também, talvez em gerações anteriores, um padrão que uma família inteira reprimiu, ela pode ser depositada numa carga naquela criança que está nascendo ali, que ela já recebe aquela sombra familiar, aquela famosa e conhecida ovelha negra da família. Então, uma sombra ela pode ser criada até antes da própria pessoa nascer. Então, ela pode ser criada por tabus de gerações anteriores e depositada nela ali quando ela nasce. E também pode ser criada, tipo, semana passada, 2 dias antes. Então, aonde que nasce a sombra? Aonde nasce um dilema. Normalmente, a maioria dessas personalidades em desequilíbrio, elas se encontram na segunda infância, no período da adolescência. Por quê? A maioria, né? Como eu disse, então pode ser criada até antes dela nascer e algumas horas atrás. Só que a maioria vai estar na segunda infância, por quê? Porque na primeira infância, a criança não tem filtro, então ela só recebe. Então, se ela recebe esses padrões, ali vai virando conceitos enraizados. Então, já é uma personalidade que já nasce ali. Pode ser que essa personalidade seja reprimida depois e ela vire uma sombra. Mas ali não tem muitos dilemas nascendo ali, porque já são conceitos que não vão ter questionamentos. Então, nessa primeira infância, é como se a criança fosse uma esponja, ela só recebe informações. Já na segunda infância, é onde ela já começa a ter dados para avaliar informações, mas ela ainda tem poucos dados, porque uma criança, um adolescente, ele tem poucos dados para avaliar informações. Então, ele vai ter uma predisposição com o que recebeu com as pessoas com quem ela tinha uma convivência na primeira infância, mais o material que ela recebeu e herdou dos ancestrais, seja de forma genética ou seja na própria consciência, como informação hereditária. Então, essa predisposição vai virar as informações com que ela vai avaliar a experiência que ela vai ter com o início da interação dela. Então, é ali onde que ela começa a sair do núcleo familiar, começa a ter relação com os coleguinhas na escola, começa a ter relação com o mundo externo. E ali ela vai vivenciar vários eventos. E esses vários eventos podem gerar vários dilemas para ela. Que ela vai ter uma dificuldade em avaliar e ter um conceito. Por quê? Porque ele, dificilmente um adulto para poder conversar com uma criança para explicar uma situação. Dificilmente essa criança vai ter um dado e uma experiência de vida para avaliar o que ela vivenciou e o que ela interpretou. Então, ali é onde que nasce a maioria dos problemas, nesse período da adolescência. Por isso que várias terapias vai ter sempre uma frase que é muito famosa, né, que é o resgate da criança interior ferida. Então, quem que é essa criança interior ferida? É a sombra nesse período onde ela foi criada. Por isso que a maioria desses problemas estão ali nesse período. Já depois que ela cresce, como eu disse, ela pode continuar criando, né, e cria-se novas sombras e novas personalidades. Só que a frequência é menor, porque hoje, como adulta, ela tem mais dados para avaliar uma situação. Então, se o pai e a mãe dela separou, por exemplo, quando ela tinha 40 anos de idade, o pai já vai conversar e falar, olha, estou separando da sua mãe porque não dá certo, teve um problema assim, assim, assado. Então, dificilmente, esse adulto com 40 anos vai ter uma culpa ou algum dilema ali em relação à separação dos pais. Já vai saber que é problema deles, não é dela, não tem nada a ver com ela.
Já uma criança de 7, de 8, de 10, 12 anos, ali não vai ter ninguém, dificilmente, um pai vai conversar com a mãe e falar assim, olha, sua mãe me traiu, estou terminando por causa disso e disso, né, eu não dei muito valor e tal, alguma coisa vai, não vai explicar para ela esse motivo. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai deduzir com base no que ela tem. E qual que é a base que ela tem? Ah, meu pai reclamava de mim todo dia que eu deixava os brinquedos esparramados na casa. Toda hora ele falava que ia sumir. Agora ele separou da minha mãe, então é por minha culpa. Então, ou seja, ali ela começa a acreditar que ela é responsável da separação dos pais. Então, começa-se a nascer dilemas. Então, por isso que a maioria vai estar nesse período, é porque a capacidade de avaliar informações nesse período é muito menor. Tem poucos dados, poucas experiências e pouco diálogo. Então, é onde que está instalada a maioria dos conflitos. Uau, uau. Explica um pouquinho, Henrique, mais sobre, dá um exemplo sobre o financeiro, porque muita gente aqui, né, acaba querendo também saber sobre o financeiro. E é interessante, gente, que o financeiro também influencia totalmente na alimentação e na saúde. Então, entender também esse processo do financeiro e algumas sombras ali é interessante, tá? É muito importante. Às vezes, quando fala da saúde, as pessoas pensam que não está ligado ali, né? Mas está totalmente ligado. Quando a gente olha para a alimentação e cura a alimentação, a gente cura financeiro, a gente cura relacionamentos, a gente cura no geral. Porque quando você entende sobre você e suas escolhas, né, do que você está escolhendo para o seu tempo, para o seu corpo, você está entendendo várias coisas ali que está totalmente interligado, né? Então, você acaba olhando as relações, você acaba olhando também o financeiro. Então, explica para a gente um pouquinho, dá um exemplo, Henrique, por gentileza, sobre a parte do financeiro ou da profissão, algo nessa linha. Boa. Bom, aqui nós podemos separar, porque o financeiro ele tem várias causas, né? Então é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Na verdade, tudo na nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Agora, o financeiro ele tem 4 pilares principais que é importante se observar. Porque um problema financeiro, muitas pessoas acreditam que o problema financeiro é resolvido com dinheiro. Não. O problema financeiro não resolve com dinheiro, né? E nem trabalhando mais para ter mais dinheiro. Até porque você pode olhar na prática, tem pessoa que ganha menos e tem uma saúde financeira equilibrada. E tem gente que trabalha muito, tem uma grande quantidade de dinheiro e vivencia desequilíbrio com a matéria e as finanças e o dinheiro como consequência também. Então, tem várias questões que estão por trás disso. Então, eu costumo separar em 4 pilares principais para poder se observar. Então, é o físico, o mental, o emocional e as relações. No físico, o que nós temos? Primeiro, entender as regras do dinheiro. Então, tudo existe as suas regras, tudo tem as suas leis. Se você não entra na lei que rege essa realidade, é como se você estivesse nadando contra a maré, estivesse tentando nadar contra a correnteza. Então, o primeiro ponto é o quê? Entender sobre finanças e o mínimo possível. Não é que você precisa ser um contador ou alguém da área financeira, mas você precisa entender pelo menos o mínimo e o básico das leis financeiras. E uma criança que cresce em um ambiente onde não tem prosperidade financeira, como que ela aprende? Como que os pais geriam o dinheiro? Então ela não entende o equilíbrio do dar e receber, do gastar, do investir. Então ela não entende todas essas leis do dinheiro. Então o que acontece? Ela vai tentando por tentativa e erro ou da forma que os pais tentaram. Então, ali já é o primeiro ponto, entender sobre finanças, ter uma educação financeira. Da mesma forma que é importante ter uma inteligência emocional, também é importante ter um QI e uma inteligência financeira, porque senão a pessoa não vai conseguir administrar. Ela pode até não ter traumas contra essa realidade, mas se ela não tem a habilidade de lidar com esse dinheiro, ela vai acabar se sabotando. Se ela está em equilíbrio mental e emocional, essa parte é mais tranquila que dá para aprender. Então, qualquer curso de finança que a pessoa fizer ou aprender, hoje em dia na internet tem muito acesso a isso, né? Antigamente só tinha acesso a isso quem tinha pais prósperos, que passava essa educação financeira para os filhos. Ou os filhos já observando a forma como que os pais lidavam com o dinheiro, né? Já ajudava.
Hoje a gente tem essa vantagem da internet. Então, mesmo quem não vivenciou uma prosperidade financeira, ou não teve uma educação financeira em casa, tem material para poder buscar e aprender isso na internet, material gratuito, tem muito livro. Então, essa é uma parte que é importante ser trabalhada. O outro é o emocional. O emocional seria o quê? Que aí entra também nas questões das sombras psicológicas. As sombras, o que acontece? Quando tem uma questão mal resolvida, ela começa a virar uma projeção. Então, tudo aquilo reprimido lá de anos começa a ser projetado em outras áreas. Então, aquilo que foi reprimido lá atrás, um desequilíbrio emocional, um dilema que nasceu lá atrás, ele tende a ser projetado em outras áreas. Então, uma criança que teve uma carência de uma mochila para ir para a escola, de uma bicicleta para poder brincar com os amigos, de roupa que passou vergonha porque os amigos estavam todos na moda, ela não tinha. Então, essa carência agregada a estes eventos que envolveram questões materiais, tudo isso pode virar uma projeção futura, onde ela vai projetar essa carência em outras áreas da vida. Essa criança cresceu, hoje em dia ela tem dinheiro para poder comprar uma mochila, para poder comprar uma roupa, para comprar um sapato, mas como tem uma lacuna emocional não resolvida dentro dela, essa carência pode ser projetada em algo que ela não dê conta de vivenciar para ela reviver as frustrações das faltas lá atrás. Então é importante ela entender toda aquela falta, toda a experiência que ela teve com o dinheiro e com a matéria lá atrás, que é projetada hoje na matéria dela como adulto. Então, talvez antes a matéria dela era um Velotrol, hoje pode ser uma moto de 200 mil cilindradas. Entendeu? Antes era uma casinha da Barbie, hoje pode ser um apartamento para morar com os filhos. Pode ser aquele carrinho de flexão, hoje né, o carro que deseja ter e não consegue. Então, todo esse envolvimento emocional com a experiência que ela teve com dinheiro, com os pais, com tudo que representa a matéria para ela no passado, pode ser projetado. Então, mesmo que ela tenha um QI financeiro, uma inteligência financeira, ela fez um curso, muita gente fez vários cursos financeiros e não conseguem pôr em prática até o que aprenderam nos cursos. Por quê? Ela já deu um passo, já conseguiu ter uma inteligência financeira. Só que agora ela precisa ter uma inteligência emocional, porque senão ela vai ficar com esse conteúdo debaixo da gaveta. Então, ela não consegue pôr em prática e transformar isso em resultado prático, porque aí tem uma lacuna emocional que está projetando e impede ela de fazer até o prático ou até o óbvio que ela já entendeu com a razão. Inclusive, a razão já é o outro tópico. Né? O que seria a razão? A razão é o sistema de crenças dela. Então, o que ela acredita sobre dinheiro? O que ela ouviu falar sobre dinheiro? Então, se ela acredita que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, que dinheiro não traz felicidade, todas aquelas crenças que são embutidas, seja pela experiência que ela vivenciou e passou a acreditar, ou quando alguma autoridade para aquela criança falou para ela em algum momento, e para ser autoridade para a criança não precisa de muita coisa, é só ser mais alto que ela. Então, o irmão mais velho, o pai, a mãe, o professor, todos esses que eram autoridades, tudo aquilo que eles falavam da experiência deles, que muitas das vezes não condizem com a realidade, aquela criança toma como verdade, pode fazer parte do sistema de crença dela. Então, aqui nós estamos no terceiro tópico. Então, imagina, uma pessoa que não tem uma inteligência financeira, não aprendeu como lidar e administrar o dinheiro, cheio de trauma com a matéria e com questões materiais, cheio de crenças limitantes. Depois vem algumas personalidades, ou até pela exigência da sociedade, buscar ter resultado financeiro e material. Mas olha, os três pilares aqui já em desequilíbrio. E aí o quarto, que é a relação que ela vai ter com terceiros e as associações que ela começa a fazer. Então aqui começa a interferência do núcleo dela afetando a relação dela com o dinheiro e com a matéria. Então, por exemplo, se a mãe criticava ou o pai falava mal de quem tinha dinheiro e essa criança tinha carência da mãe, ela pode em algum momento fazer alguma uma associação igual ao quê? Ter dinheiro é igual ser desaprovado pela mãe. Minha mãe desaprova quem tem dinheiro. Então, com frases que ela poderia ter ouvido, nossa, sua prima metida, ela já trocou de carro de novo, nossa, que povo metido que tem dinheiro, nossa, aquele povo da novela, nossa, fulano. Ó, então, ela está fazendo críticas ao dinheiro. Então, ela nem está criticando a própria criança, mas aquela criança que já tem carência, que talvez nem seja por causa de dinheiro, pode ser uma carência porque a minha mãe dá mais atenção para o meu irmão do que para mim, a minha mãe vai trabalhar todo dia, me deixa com a minha avó, ou me deixa com o empregado, ou me deixa na escolinha. Então, já tem traumas de carência da mãe. Então, ela já, de certa forma, vai buscar formas de ter a atenção dessa mãe, nem que seja por um problema. Então, se ela entende que a mãe desaprova quem tem dinheiro, uma forma dela buscar ser aprovada pela mãe é não tendo prosperidade financeira. Então, uma parte dela, aí entra as sombras psicológicas, personalidades, se você perguntar para esse adulto, é claro que ela até quer ter dinheiro.
nem que seja até para ajudar a mãe e compensar tudo que a mãe fez para ela na infância. Né? Ou seja, começa a interferência, o dinheiro já não é para ela. Ou é para agradar a mãe, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Então já começa vários dilemas ali. Lembra que eu falei? Onde nasce um dilema, nasce um problema. Então, junta esses 4 tripés. Depois vem poucas personalidades querendo dinheiro. Olha o problema. Aí nasce a autossabotagem, aí nasce as frustrações, e aí vai se desenrolando a experiência. E aí entra o título que você colocou, né? Como que essas conexões influenciam nas nossas escolhas e na saúde. Como que esse próprio exemplo está influenciando na escolha? Primeiro que ela está escolhendo ter dinheiro, mas não consegue por causa desses 4 pilares em desequilíbrio. E, consequentemente, esse desequilíbrio, uma hora o corpo começa a pagar a conta. Que aí vem as doenças e as somatizações. Ou seja, então tudo isso influencia tanto nas escolhas quanto na própria saúde. Uau, uau. Você foi trazendo exemplo, né? E aí, eu lembrei de uma situação, mas assim, a gente passa por várias situações e vai reajustando, né? E aí, dentro do meu processo, gente, o que o Henrique falou sobre financeiro é bem interessante. Minha mãe sempre falava que trabalho autônomo, meu Deus, tinha que ser ali fixo e tal, 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 aquela coisinha bonitinha. Eu lembro que no início da jornada, eu vinha trazendo só meus processos com meu pai, né? Literalmente, você lembra, Henrique? Tipo assim, não, eu quero só olhar para o meu pai aqui, né? E aí o Henrique falava assim, Maíra, com aquele jeitinho, né? De terapeuta, falava assim, dá uma olhadinha para cá. Eu, não, jamais. Não tem nem possibilidade, né? Não existe essa possibilidade. E aos pouquinhos eu fui conseguindo olhar e fui olhando. E uma das coisas que, assim, foi literalmente automático quando fui trabalhando, foi uma fala que trabalho tinha que ser fixo ou tinha que ser concurso autônomo, não, de hipótese alguma, e aquela coisa toda, aquele medo, né, do trabalho autônomo, de ter minha própria profissão, de ali, né, ter a empresa e outras coisas. E ali, devido àquela carência da minha mãe, aquela falta, né, diante das situações minhas vivenciadas lá na infância, eu comecei a criar esse processo de afirmar que realmente o trabalho autônomo era um pouco complicado, né? E aí foi construindo esse dilema aí que ele está falando. E quantas pessoas não passam por isso, né, Henrique? Várias pessoas passam. Eu vivenciei também, gente, a gente vivencia dilemas o tempo todo. A gente tem que ter consciência do dilema para a gente conseguir realmente sair desse dilema e realmente trabalhar esse processo aí, entendendo que é a consciência, não é, Henrique? E aí, Exatamente. Aí é o ponto que você falou, é ter consciência. Se não tem consciência, vai colher resultados automatizados. exatamente, exatamente. E aí é interessante, gente, não é só minha mãe não, tá? Meu pai também. O meu processo de alcoolismo, que eu bebia constantemente, acho que era todos os dias eu estava ali bebendo, chegou um ponto dos meus próprios companheiros de bebida falar, pelo amor de Deus, Maíra, para um pouquinho, porque eu não estou dando conta de te acompanhar. Ali tinha um processo com o meu pai, né? Com o meu pai, então, assim, era uma carência do meu pai que me fazia escolher e reafirmar certas escolhas dele com a bebida, para mim estar próximo dele, e entre outras coisas aí que me envolvia também. Então, é bem interessante entrar nesse processo da consciência, de realmente se encontrar, de se entender, de conhecer sua história, de acolher sua história e realmente fazer esse processo de autocura, de se curar desses processos, para que você possa escolher de forma consciente, não com os dilemas, não com a sombra, não com ele e a repressão ali, né? Escolhas melhores, mais conscientes. Não é isso mesmo, Henrique? Exatamente. E um outro ponto que você tocou interessante, que eu acho que até eu abordei pouco isso em live, talvez depois eu faça até uma live só para isso, que é importante, porque, como disse, né, a inconsciência é a causa da maioria dos problemas. Então, como a pessoa desconhece o problema, como que ela vai buscar a solução? Igual nesse exemplo que eu trouxe aqui, 4 pilares que tem relação com a questão do financeiro. Só que a pessoa desconhece tudo isso, como que ela vai buscar solução para isso? Trabalhando Acho mais, esperando ganhar na Mega Sena. Ou seja, por causa da inconsciência de um problema. E essa inconsciência, ela passa também, que aí volta na sombra também,
Porque a parte que sentiu uma dor, parte das sombras, ela existem justamente para poder se proteger de uma dor que veio forte em algum momento. Então, um dos atributos utilizados pela parte racional para poder jogar concreto na sombra é justamente para se proteger de uma dor. Só que no universo, na nossa consciência, não existe lixeira cósmica. Não tem como você jogar concreto e achar que está tudo certo. Isso vai estar ali. É a mesma coisa que você tentar colocar uma contenção no fluxo de um rio. Você pode até segurar por algum tempo, mas vai chegar uma hora que essa barragem vai se romper, não vai aguentar. É o que acontece quando se joga concreto em cima de uma sombra. Por isso que as pessoas chegam na famosa crise da meia-idade. É onde que a barragem já está rompendo. Então é onde que tudo aquilo que ela fantasiou ou até romantizou alguns problemas começa a cair por terra. Então, quando ela não está preparada para encontrar essa barragem se rompendo, é onde que tem uma dificuldade em lidar com tudo isso que foi se rompendo. Então, ter consciência disso é o primeiro ponto. E as pessoas, como as emoções são uma das questões principais por trás disso, as pessoas não aprendem a lidar com as emoções, nem compreendem o que são as emoções e a funcionalidade por trás dela, para que serve um sentimento e uma emoção. E muitas das vezes acabam até negando alguns sentimentos. Por que eu estou falando isso? Porque você tocou no ponto da carência. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho carência. Porque muitas pessoas associam carência com a imagem de um gatinho, aquele gatinho manhoso, ou aquela pessoa pidona. Então, eu percebo que muitas pessoas falam assim, não sou carente, eu não sou pidão e não sou manhoso. Mas carência não é isso. Isso aí pode ser uma atitude de uma pessoa que tem um acúmulo de carência agregado com outros sentimentos e pode desenvolver um comportamento de necessitado, de pedir alguma coisa, de ser aquela pessoa manhosa. Só que isso não é o sentimento de carência. O sentimento de carência é a sensação impressa no corpo toda vez que tem uma falta de algo. Então, se faltou dinheiro para comprar merenda na escola, se faltou atenção do pai, se faltou reconhecimento da mãe, se faltou um elogio do marido, do chefe, ou mais dinheiro para pagar as contas, essa sensação impressa no corpo é o sentimento de carência. Uma delas, né? Porque esses eventos não vão, dificilmente a pessoa vai sentir só a carência, pode estar agregado com rejeição, com medo, com culpa, com injustiça, com raiva. Então, é importante entender que a carência é isso, a carência é a sensação associada à falta de algo. Tá? Então, esse é um ponto importante, porque senão a pessoa fala assim, mas eu não tenho carência, porque ela está denominando um comportamento como carência. E se ela usa a razão para justificar isso, ela entra no movimento de negação. Se ela não reconhece que existe esse sentimento, que ele está influenciando na escolha dela e, consequentemente, em toda a realidade prática, física e material dela, ela vai ficar procurando solução aonde não perdeu. Né? Uau, quando você falou isso, gente, automaticamente, é bem assim, antes eu não podia sentir raiva, porque eu escutei o tempo todo que raiva era ruim, que não podia sentir aquela coisa toda, e eu engolia a raiva. Então, todo mundo me via assim, nossa, tranquila por dentro, mas sabe? E toda reprimida ali, porque eu não conseguia acessar a raiva. Eu não podia, na verdade, né? Eu era proibida de realmente acessar essa raiva. E aí, depois que eu fui entender que não, que ela fazia parte de mim e que essa raiva existia sim, e que eu podia realmente equilibrar ela, se tornou muito mais leve, muito mais fácil. Então, assim, eu consigo visualizar ela, eu consigo acolher. Isso que o Henrique falou é muito importante. Às vezes a gente vai engolindo e falando que a gente não sentiu isso, que não sentiu aquilo, que não sei o que, e vai negando, né? E aí tudo que eu nego, vai aumentando para mim conseguir ver, né? Tudo que eu nego, vai aumentando para poder assim, olha para mim. E aí a raiva ia aumentando em mim, mas aí eu ia engolindo. E aí foi para quê? Para o meu corpo. Literalmente foi para o meu corpo. Aquilo que eu não conseguia colocar para fora, literalmente eu engolia e vinha para dentro, né? E aí começou a afetar todo o meu processo de saúde, desequilibrando meu sistema, e não só meu sistema, meus resultados financeiros, meu resultado de relacionamentos, entre outros, porque eu não podia ter raiva. Como assim? Né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas, como você falou, Henrique, fala bem assim, você tem medo? Não, não tenho medo. Medo de que eu não tenho medo. Sabe? E aí, assim, o medo, ele está presente na gente, ele faz parte.
ele está dentro dos sentimentos primários, né? Aí o que acontece? A gente tem tanto medo, de falar de raiva, de acolher o sentimento, que acaba eles aumentando, tomando uma proporção totalmente diferente, porque eu não sei acolher, eu não sei equilibrar, eu não tenho conhecimento sobre, e aí começo a realmente engolir esses sentimentos e desequilibrando todo o sistema. Então, quando você trouxe... É aquela famosa frase assim, né? Dessa água não bebereis. Quando a pessoa entra na negação, falando que não beberás dessa água, tem repressão ali. Não é que ela tenha que beber ou deixar de beber. Você percebe que ela está em equilíbrio quando ela fala assim, olha, eu escolho não beber essa água. Se for necessário um dia beber, tudo bem, mas eu escolho não beber e enquanto não precisar, né, não tiver necessidade, eu escolho não beber. Diferente de não vou beber essa água. Jamais, nunca vou beber dessa água. Ou seja, para tal afirmação, existe um envolvimento emocional que gere um movimento de negação. Se tem negação, é onde que a razão está fazendo uso do artifício mental para justificar uma emoção. Então, o motivo para ela falar que jamais vai beber dessa água pode ser um medo, pode ser uma dó, uma culpa, não sei, vai ver como que ela interpretou a experiência com essa água. Né? Talvez ela está vendo essa água suja, então ela tem nojo, então nojo já é um sentimento que justifica que ela não vai beber essa água. Talvez ela tenha culpa das vezes que ela bebeu e deixou alguém com sede, né? Então ela vai falar que jamais vai beber porque ela não quer acessar a culpa de novo de ver alguém com sede enquanto ela está bebendo água, né? Ou talvez... Então, se são várias formas, aqui só alguns exemplos, né? Só para ilustrar, a pessoa vê. Agora, quando ela não tem um envolvimento, ela está desassociada desse movimento emocional aí que pode influenciar em alguma dor interna nela. Então, ela sabe, pessoal, eu escolho não beber por esse e esse motivo lógico e racional. Né? Enquanto eu tiver escolha, tudo bem, não vou beber. Agora, se falou não, jamais, ou expressou alguma reação emocional, uma conotação de raiva, de algum sentimento, pode saber que tem alguma coisa ali por trás. E é bem interessante, gente, porque muitas pessoas viram para mim, esses dias mesmo, assim, nossa, Maíra, parece que você não tem problema nenhum. Gente, todos nós estamos aqui para resolver situações. Então, assim, é como eu olho essa situação, é como eu coloco, qual é a intenção, qual é o peso que eu coloco, o que eu coloco. Mas na nossa caminhada, todos nós estamos subindo de degraus. E aí a gente vai subir nos degraus, né? E aí o que acontece? A gente, ao subir esses degraus, constante, eu vou subir um, vou subir outro, ao subir, a gente precisa resolver o que precisa resolver para subir. Então, todos nós estamos aqui para resolver situações para que a gente vá subindo de níveis, de degraus, né? Então, assim, tá. Adoecimento. Muita gente vira falando assim, adoecimento é ruim, adoecimento tipo assim, algo que Deus mandou para mim. Gente, vamos observar. Os adoecimentos, eles são só sinais do nosso corpo que a gente precisa olhar essas sombras que estão reprimidas, esses sentimentos, algumas situações que eu preciso ver, eu preciso olhar e colocar em equilíbrio o nosso corpo, as nossas emoções, aquilo que eu acredito, aquilo que eu fui construindo ao longo da minha vida. É algo para resolver. Um problema financeiro também é da mesma forma. Quando existe um problema financeiro, eu sempre falo com as minhas clientes, é Deus ali no seu ouvidinho falando bem assim, vamos resolver algumas coisas emocionais, algum padrão mental, resolver alguma situação no relacionamento lá atrás que você ainda não resolveu. Problema de relacionamento é a mesma coisa. Então, assim, às vezes a gente passa por certas situações e vira e fala assim, cara, o que está acontecendo aqui, né? Na verdade, chegou uma pessoa e brigou comigo, me xingou ali todinho. Tá bom, o que eu preciso aprender com isso? Qual o peso que eu preciso colocar no chão? Qual sombra eu preciso olhar, né, Henrique? Qual situação que eu preciso ali entender, conhecer? Então, trazer essa consciência é muito importante. E eu falo quanto minha vida mudou através do autoconhecimento. A Maíra era aquela pessoa que, tipo assim, era totalmente reprimida, nem conversava direito dentro da formação.
quando eu encontrei com o Henrique e a Nayara, às vezes eles ficavam até assim, tentando me ouvir, porque eu falava baixinho e lá na formação o Sérgio virava para mim e falava bem assim, fala mais alto, fala mais alto. E e é gostoso ver esse processo de evolução, mas eu só consegui evoluir realmente me mantendo no autoconhecimento, me mantendo buscando constantemente, né, aquilo que realmente eu precisava lapidar, aquilo que eu precisava escolher de forma consciente, entender as minhas sombras, entender o meu ego, porque muitas vezes a gente fica nessa briga e aí a gente começa a escolher realmente. Então, assim, a caminhada, você vai ter processos para você aprender ali, para você ter consciência, para você olhar para trás, para você entender o sentimento, para você tirar um peso, para você olhar uma dependência emocional que está ali, que são as relações, né, Rick, que influenciam nas nossas escolhas, a dependência emocional. O que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo dentro dessa situação? Então, entender tudo isso traz escolhas mais conscientes, traz escolhas para a gente ter mais saúde, traz escolhas para a gente resolver aqueles problemas financeiros, aqueles problemas de relacionamento, que às vezes a gente acha que não tem jeito de resolver, que é o que o Henrique falou. Muitas vezes a gente está tão acostumado e a gente não tem esse conhecimento que a gente fala bem assim, não, problema financeiro todo mundo tem aqui, deixa isso aqui. Ou, não ter dinheiro é normal. Ter problema de saúde é normal. Não, gente, não é normal, está desequilibrado. Vamos embora olhar, vamos embora ver, para que a gente consiga realmente equilibrar. Quando tudo isso acontece, é uma forma do universo falar com a gente: aqui, tem algo aqui que está desequilibrado, vamos embora olhar. Não é isso mesmo, Henrique? Uhum. Exatamente. E um ponto interessante que você falou aí da questão dos problemas, é importante entender que acredita-se que uma pessoa depois de terapia ou não vai ter problema mais. Problema, todo mundo tem problema. E vai continuar tendo problemas. A forma é dois pontos. Um, como que esse problema interfere na sua vida, e outro, que tipo de problema você quer ter, ou escolhe ter, seja consciente ou de forma inconsciente. Porque uma pessoa pode ter um problema de administrar o cartão de crédito, o outro pode ter um problema de administrar uma multinacional, entende? Então são problemas diferentes, só que o outro vai desfrutar de muito mais benefícios administrando uma multinacional do que administrar o cartão de crédito. Então corre risco maior, corre, mas também tem o risco de ter uma vida muito melhor do que com um cartão de crédito limitado. Então, esse é um ponto. E o outro é como que a pessoa vai ser influenciada pelo tipo de problema que ela tem. Então, se ela tem um problema com crítica, é como que alguém sempre vai criticar. Sempre alguém vai criticar o outro. Então, é como que ela reage àquela crítica. Então, um pode usar essa crítica como construtiva e aprender e crescer com isso. O outro pode ver isso como um grande problema e vivenciar essa crítica com inferioridade, com complexo, deixando de fazer alguma coisa que vai gerar um benefício para ela e que não vai influenciar nada na vida de quem criticou ela. Então, a questão não é ter ou não ter problema, porque problema sempre vai ter, uma falsa ilusão. Eu sempre falo com o pessoal que vem para terapia, assim, você não vai deixar de ter problema depois que você começar a fazer terapia. Então, quem faz terapia tem problema, quem não faz terapia também tem problema, quem entende tem problema, quem não entende tem problema também. O que vai mudar é como que os problemas vão afetar a sua vida, né, e o tipo de problema que você vai ter. Uau. E saber administrar esses problemas é muito importante, porque a pessoa talvez está almejando um resultado, só que ela não administra nem problemas menores. Então, a pessoa quer ter um relacionamento bacana, mas ela não consegue administrar nem o filho de 3, 4 anos. Não consegue impor uma autoridade com o filho de 2 anos, e depois ela administrar uma administração interpessoal, onde talvez ela vai liderar 10, 15, 20, 30 pessoas. Né? Então é importante saber como lidar e como passar pela experiência, como que vai ser afetado por esses problemas, que vai voltar em tudo aquilo que a gente falou aqui na nossa live de hoje. Uau. Henrique, nós estamos já no finalzinho. Você gostaria de deixar um recado? Você gostaria de trazer alguma informação para fechar
ou algum recadinho aí que você gostaria de deixar? Sim. Bom, primeiro agradecer, né, o carinho, a participação de todos aqui que estão nos prestigiando aqui, seja ao vivo, seja no, né, seja aqui também na gravação, né? E a mensagem é: questione a natureza das suas escolhas, porque se você não se questionar, tá, dificilmente você vai encontrar resposta, você vai agir no piloto automático. E aí, escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. E o fato de você começar a se questionar te coloca numa posição melhor de você começar a encontrar as causas. E quando você encontra as causas, você está procurando aonde realmente perdeu. Então, a sua probabilidade de encontrar e ter recursos para poder trabalhar é muito maior. Porque muita gente está tentando solução. A maioria das pessoas tentam. Elas buscam, elas fazem. Acontece que elas estão empregando um esforço onde não está o problema dela. Então, se ela começa a fazer as perguntas, começa a se questionar, começa a integrar, reconhecer as suas sombras em vez de jogar concreto nela, ela vai conseguir encontrar, então, onde realmente estão os desequilíbrios e a causa dos problemas. E aí ela vai conseguir pegar e empregar aquele esforço que ela já tem habilidade, que ela já tem capacidade de empregar, direcionada no lugar correto. Né? Então, essa é a dica que eu deixo pro pessoal. Tem muito material no nosso perfil, né, no meu, da Maíra. Então fiquem à vontade, dê uma olhada lá, meu canal do YouTube, tem muitas aulas gratuitas lá também. Quem gostou do assunto sobre as sombras psicológicas, então tem várias aulas gratuitas lá sobre sombras. Na bio do meu Instagram tem acesso a um curso meu gravado, para quem quiser aprofundar ainda mais no assunto de sombra. Tem um workshop de sombras gravado. No YouTube tem uma série de lives sobre escolhas, sobre as emoções, como cada sentimento influencia nas nossas escolhas. Então, assim, material, tem muita coisa que dá para vocês desfrutarem. E é sempre um prazer estar por aqui, né, batendo papo com vocês. Acompanhe aí o perfil, que sempre a gente está trazendo material de qualidade para vocês e trazendo informações que possam agregar a experiência de cada um de vocês. Uau! Gente, segue lá o Henrique. Henrique DM, não é? HDM, não é? Henrique HNS. HNS, No gente, Instagram. Isso. segue Henrique lá. HNS. E o YouTube, se você colocar lá Henrique HQI, vai aparecer algum vídeo meu lá. Deve estar Henrique Souza. Mas se você colocar Henrique Souza, deve aparecer algum cantor sertanejo lá. Se você colocar Henrique HQI, já consegue achar algum material meu lá. Gente, é maravilhoso esse conhecimento. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou lá nos cursos com o Henrique também, conhecendo um pouco mais sobre sombra, adentrando mais sobre, porque eu amo conhecimento. Quando a gente está, né, no processo, a gente fala assim, cara, eu não tenho nada para conhecer mais. Tá? Eu já anotei aqui, tem uma folha anotada aqui, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com os meus colegas terapeutas, com as pessoas que já passaram na minha vida e que traz conhecimentos, eu sempre levo uma folha. Para quê? Para me observar, para me realmente adentrar mais um pouquinho no meu processo, trazendo realmente mais olhares para os meus clientes, e assim a gente vai se conectando. E conexão também é isso, né? Não é só olhar o processo da sombra, é realmente escolher com quem a gente quer andar, escolher com quem a gente quer se conectar, aprender, né? Então, eu sempre brinco com todos os meus clientes, com todos os meus colegas de trabalho, com todos os meus parceiros, todos os meus mentores, eu falo, deixa eu aprender aqui um pouquinho. Então, ter essa oportunidade de aprender com você, Henrique, foi maravilhoso. Dentro dessa uma hora, eu sempre estou ali realmente adentrando um pouquinho nessa parte do conhecimento com você. Te agradeço muito, porque foi realmente, gente, o Henrique que pegou na minha mão e me mostrou essa ferramenta que é o HQI, que é maravilhosa, e que se você quer conhecer mais, dia 17 começa as aulas do curso básico do HQI. Gente, o curso básico do HQI não te possibilita ser terapeuta, mas te possibilita você ser seu terapeuta. Lá dentro do curso, a gente vai realmente mostrar vários caminhos, mostrar como você resolve qualquer situação que você queira resolver. Lá tem 7 passos, onde a gente vai adentrar em cada 7 passos, onde você realmente vai praticar, onde você vai entender todo o sistema, você vai entender sobre vícios, dependências. Então, assim, é uma jornada linda, maravilhosa.
E assim, eu tive essa oportunidade de fazer esse primeiro processo com o Henrique. Então, tinha que trazer ele para cá para as lives, né, gente? Não tem como. Porque foi ele que realmente pegou na minha mão e me mostrou essa linda jornada. E ali, depois do desse processo todo, aí eu fui para o curso de formação, acreditando nessa ferramenta que, assim, possibilita você eliminar essas informações, trazendo esse equilíbrio. Não negar ela, não colocar concreto, não realmente ressignificar ou realmente gerar informações. Não, você vai poder eliminar as informações, trazendo sim esse equilíbrio. E interessante, a gente trabalha nas duas informações, tanto positiva quanto negativa, porque as duas desequilibram o seu sistema. Então, ali a gente vai, e vocês vão entender e caminhar como que, nossa, eu senti prazer, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, por que que eu vou eliminar? Lá a gente vai entender passo a passo o porquê, como você eliminar, como você construir esses comandos quânticos e eliminando, tornando a sua jornada mais leve, mais consciente, buscando escolhendo, né, coisas mais conscientes, tá bom? Então, se você tem interesse, vai lá na bio, tá? Entra no grupo VIP Maíra, onde lá vai estar trazendo todas as informações. Não perca tempo, já vai lá, já clica na bio, já entra no grupo VIP, vai ter informações e hoje já começa algumas informações que só você que está no grupo VIP vai ter, tá bom? Gratidão, Henrique. Gratidão esse enxurrada de conhecimento maravilhosa. E assim, gratidão por todas essas informações que são valiosas. Valiosas, gente. Gratidão, já anotei trocentas coisas aqui, já anotei muitas coisas. Para quê? Para mim realmente já dar uma olhadinha ali mais e adentrar mais sobre esse conhecimento que é uma sombra. Gratidão a todos que estão assistindo, gratidão quem vai assistir também. Deixe os comentários, já segue o Henrique se tiver dúvida. Questiona, pergunta, não ficam com dúvidas, tá? O Henrique também vai estar lá. Acredito que ele é sempre atencioso. Se tiver alguma dúvida, ele vai estar respondendo. Eu também vou estar respondendo. Então, vamos junto nessa jornada de conhecimento. Beijo, beijo, Vamos lá, beijo, beijo. isso mesmo. Gratidão. Até. Beijo à disposição aí, qualquer dúvida também, tá? Só deixar nos comentários aí, que à medida do possível a gente vai respondendo. Sempre um prazer interagir com vocês, tá? E Maíra à disposição aqui. Sempre um prazer falar com você, tá? Gratidão a todos. Uma ótima tarde. Gratidão, Henrique. Até mais. Até mais.